No coração do Oriente Médio, bombas iluminam os céus como se fossem relâmpagos em noites de tempestade. Sirenes ecoam, famílias correm para abrigos subterrâneos e, mais uma vez, a paz parece distante, impossível. Uma guerra que parece nunca ter fim. Mas por quê? A resposta não está apenas nas manchetes dos jornais ou nas análises políticas, mas numa história muito mais antiga. Uma história que começou milhares de anos atrás com um homem e uma promessa divina que mudaria para sempre o destino da humanidade. Esse homem era Abraão, e Deus lhe disse claramente: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Gênesis 12, 1-2. Mas aquela promessa de bênção também traria divisão. Uma divisão profunda, cujas consequências ecoam hoje, em cada explosão, cada ataque, cada conflito. O que realmente aconteceu entre os filhos de Abraão para que até hoje suas descendências travassem batalhas tão ferozes? É aqui, no princípio, que começa a nossa história. A promessa era clara. Abraão teria um filho, e dele surgiria uma grande nação. Porém, o tempo passou, e nada acontecia. Sara, esposa de Abraão, era estéril e já avançada em idade. As dúvidas começaram a surgir, transformando-se em impaciência e ansiedade. Na angústia da espera, Sara decidiu tomar o destino em suas próprias mãos. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão, na tentativa de resolver, com suas próprias forças, o que Deus parecia ter demorado demais para cumprir. Assim, Abraão aceitou, e dessa união nasceu um filho, Ismael. Mas aquela decisão precipitada não era a resposta definitiva de Deus. Na verdade, era apenas o início de uma divisão profunda e dolorosa. Sem perceber, Abraão e Sara tinham acabado de plantar as sementes de uma rivalidade que duraria por milênios. Eles não imaginavam que aquele ato simples, motivado por uma impaciência aparentemente justificável, definiria o destino de nações inteiras, colocando irmãos um contra o outro até os dias de hoje. Mas ainda havia algo que precisava acontecer, algo que mudaria tudo novamente. O verdadeiro filho da promessa estava por vir. Aquele menino foi chamado de Ismael, cujo nome significa Deus ouve. E, de fato, Deus ouviu o sofrimento e a aflição de sua mãe, Agar. Mas desde cedo havia algo especial, porém turbulento sobre ele. Quando Agar fugiu da perseguição de Sara para o deserto, o anjo do Senhor a encontrou e declarou sobre o futuro do garoto: ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. E ele viverá em hostilidade diante de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Essa profecia era um anúncio claro. A vida de Ismael seria marcada pelo conflito, resistência e sobrevivência diante de seus parentes mais próximos. Seu destino estava entrelaçado a uma eterna luta por espaço, reconhecimento e existência. Ismael cresceu sob os olhos atentos de seu pai, Abraão, mas também sob a sombra de uma promessa que não pertencia a ele. Havia algo no ar, uma tensão que revelava claramente que aquele menino não era o filho da aliança definitiva. A promessa ainda estava a caminho, e quando ela finalmente chegasse, o conflito entre irmãos se tornaria inevitável. Contra toda a lógica humana, Deus finalmente cumpriu sua promessa. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, ambos muito além da idade natural de conceber filhos, quando um milagre aconteceu. Nasceu Isaque, o filho esperado, o herdeiro prometido. O nascimento de Isaque trouxe alegria à casa de Abraão, mas também plantou as sementes de uma tensão ainda maior. 2 crianças, 2 destinos diferentes. O coração de Abraão estava dividido entre o amor natural pelo primogênito, Ismael, e a clara direção divina que apontava Isaque,
como o escolhido para carregar a aliança. Deus foi explícito ao declarar a Abraão: Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para a sua descendência. Gênesis 17, 10 e 9. A casa de Abraão agora estava dividida. Isaque, o filho da promessa, protegido pelo favor especial de Deus, e Ismael, o filho primogênito, lutando silenciosamente contra o sentimento de exclusão. Esse conflito silencioso, porém profundo, logo explodiria em um episódio decisivo que marcaria para sempre o futuro das nações descendentes desses dois irmãos. O clima na casa de Abraão tornou-se cada vez mais insustentável. Um dia, Sara observou Ismael zombando de Isaque, seu filho. O que poderia parecer uma brincadeira inocente entre irmãos desencadeou uma reação feroz e decisiva. Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e seu filho Ismael do convívio familiar. Abraão sentiu a dor profunda dessa separação, pois amava os dois filhos. Contudo, Deus interveio para esclarecer novamente o seu plano. Não fiques angustiado por causa do rapaz e da tua serva. Ouve o que Sara te diz, porque será através de Isaque que a tua descendência será considerada. Gênesis 21, 12. Com o coração pesado, Abraão despediu Agar e Ismael para o deserto. Aquela despedida marcava o início de uma divisão permanente. Dois irmãos, separados não apenas pela distância física, mas por destinos espirituais e promessas diferentes. Ismael sobreviveu ao deserto, protegido pela mão de Deus, mas distante da promessa central que Deus estabelecera. Isaque permaneceu como o herdeiro legítimo da aliança, o escolhido para carregar a promessa divina. Naquele instante, sem que percebessem, os rumos de inúmeras gerações foram selados. O conflito entre esses irmãos nunca mais cessaria, ecoando através dos séculos até chegar aos conflitos atuais no Oriente Médio. Após aquela separação dolorosa, os dois irmãos trilharam caminhos muito diferentes, cumprindo o que Deus já havia anunciado. Isaque cresceu sob a bênção direta da aliança divina, e dele surgiu Jacó, que seria chamado Israel, dando origem às 12 tribos e ao povo judeu, a nação escolhida para carregar a revelação de Deus ao mundo. Por outro lado, Ismael prosperou, tornou-se pai de 12 príncipes, e seu povo multiplicou-se imensamente, formando diversas nações árabes que ocuparam territórios extensos ao redor de Israel. A promessa de Deus também acompanhou Ismael em certo sentido, tornando-o grande e poderoso. Mas uma diferença crucial permaneceu. A aliança espiritual, o pacto eterno, permaneceu com a descendência de Isaque. Essa diferença, aparentemente pequena, tornou-se gigantesca com o passar dos séculos. Israel e as nações descendentes de Ismael cresceram lado a lado, mas jamais unidas. Rivalidades, disputas por terras e conflitos religiosos começaram a surgir, aprofundando um abismo espiritual, político e cultural entre essas nações irmãs. Hoje, milhares de anos depois, as sementes plantadas naquela tensa separação ainda geram frutos amargos, refletidos em guerras e tensões que dominam as manchetes de nossos dias. Para muitos, os conflitos entre Israel e seus vizinhos são apenas uma questão de fronteiras, disputas territoriais ou diferenças políticas. Mas a verdade é mais profunda. Esse não é apenas um embate entre nações. É a continuação de um drama espiritual que começou com dois irmãos, filhos do mesmo pai, mas separados por uma promessa eterna.